Eu aprendi cedo que a cidade nunca para de se mover. O que eu não sabia é que ela pode se mover dentro de você. Na primeira noite, depois do eco, eu tentei dormir como se o corpo fosse um lugar simples. Como se ele tivesse chave, planta baixa, saída de emergência. Tomei água, 2 vezes. A primeira para enganar a boca seca. A segunda para convencer o peito de que eu estava em casa. Tirei as botas. O som da sola soltando do chão fez um estalo que eu senti na nuca, como se o quarto tivesse ouvido primeiro do que eu. Pendurei o casaco no gancho improvisado atrás da porta, ainda pesado de chuva, pingando no balde que eu finjo que é controle e não aceitação. O ar cheirava em tecido úmido, ozônio de neon e um resto de detergente barato que nunca ganha do mofo. Eu passei o pano no aro cartográfico por hábito, sem olhar direto. Descarregado, eu dizia. Desligado, eu repetia. Enrolado num pano escuro para não refletir o neon no teto, como se cobrir fosse o mesmo que apagar. Na mesa baixa, meu diário de campo ficou aberto numa página antiga, rabiscos de rotas e números que eu não queria revisar. O lápis tinha uma marca de dente. Coisa de gente que não tem tempo para ter vício, então morde o que dá. Eu queria esquecer, mas a cidade não esquece. Do lado de fora, uma luz roxa tremia num ciclo irregular. Não era sirene, não era anúncio. Era só a cidade tentando parecer viva, e o prédio respondia com um zumbido baixo, constante, como se o concreto respirasse devagar. Quando fechei os olhos, o som veio antes. Um grave que não era ouvido, era osso. Como se alguém encostasse a mão no meu externo e apertasse com cuidado, sem pressa. E aí veio o erro. O tipo de erro que você sente quando um vídeo perde o áudio, só que era o meu corpo que estava fora de sincronia com o mundo. Eu mexi o pé. Só um ajuste pequeno para encontrar conforto no colchão fino. E por um instante, eu não ouvi passo nenhum, nem o tecido, nem o rangido, nem o atrito. Foi um buraco perfeito. Primeiro veio o eco, como um trovão interno, um carimbo no osso. Depois, atrasado, fraco, tentando me copiar, veio o som do meu próprio movimento, como se o mundo estivesse correndo atrás de mim com uma memória curta. Eu abri os olhos. O teto não era o teto. A sombra da janela não batia com o ângulo. O roxo do neon parecia estar do lado de dentro, derramando pelo canto da parede. Eu pisquei, esperando que o quarto voltasse. Ele não voltou, e então eu estava lá. Não numa lembrança, não numa fantasia, num corredor. Um corredor impossível, longo demais para caber em qualquer prédio de Cidade Prisma, com paredes que pareciam vidro, mas não refletiam nada além de versões erradas de mim. Versões que me olhavam com atraso. Versões que respiravam em outro ritmo. Versões que estavam cansadas de um jeito que eu ainda não tinha vivido. Eu caminhava e o eco chegava antes do meu passo, não como metáfora, como falha. O corredor não tinha som, tinha timing. O grave vinha primeiro, um aviso no osso, e só depois o mundo corria atrás, tentando encaixar o resto, o atrito, o estalo, o sopro de ar deslocado. Era sempre tarde, sempre meio segundo tarde. Eu olhei para o lado, buscando uma referência, uma porta, uma placa, uma marca. Não tinha. Não havia nada para medir, e ainda assim eu estava sendo medida. As paredes pareciam vidro, mas o vidro não devolvia meu rosto como o vidro da cidade. Ele devolvia versões. Uma Lina com o ombro um pouco mais alto. Uma Lina que piscava antes. Uma Lina que respirava atrasado. E uma, por um instante, que não olhava para mim. Olhava para o fundo do corredor, como se já soubesse. A umidade não vinha de lugar nenhum. Não escorria, não pingava. Só existia, suspensa, como se o ar estivesse molhado por dentro. Eu tentei parar. O meu corpo parou. O corredor não. A distância continuou andando. E eu entendi o que me assustou de verdade. Ali, o movimento não era meu. Era uma concessão. A luz, no fim, pulsava como um letreiro distante. Só que sem palavras, sem instrução. Só o convite mudo de uma coisa que se acha inevitável. E dessa vez, eu senti o que eu tinha tentado negar. O corredor não queria me mostrar. O corredor queria me empurrar. O ar tinha peso.
A distância tinha fome. Cada passo parecia um voto que eu não tinha dito sim. E eu senti, não como coragem, mas como pânico disfarçado, que se eu chegasse perto, eu ia entender tudo, e isso ia me arrancar alguma coisa. Eu acordei com a boca seca e o aro brilhando no canto do quarto. Eu não tinha ligado ele, eu não tinha tocado nele, mas o prisma no centro pulsava um dourado fraco, lento, como se estivesse respirando. E o aro fazia um som mínimo, quase um clique, como quando ele encontra uma coordenada, como quando ele decide. No dia seguinte eu fui trabalhar, porque em Cidade Prisma, se você não aparece, o mundo te come por outros motivos. Aluguel, turnos, papelada, acusação de abandono de rota. O véu pode ser misterioso, o proprietário do seu cubículo não é. Eu saí cedo, do tipo de cedo que ainda é noite. A garoa era fina, insistente, e a névoa baixa fazia as luzes parecerem maiores do que eram. Neon não ilumina, recorta, e no recorte, a cidade fica bonita do jeito que uma ferida fica bonita quando você para de sentir. As pessoas passavam por mim com ombros fechados, olhos em frente. Pressa que não é vontade, é defesa. Botas batendo em poça, capuzes, uniformes sem nome, rosto nenhum querendo virar história. Eu estava no turno quando senti de novo, não o eco completo. Só uma sombra dele, um atraso de meio segundo no reflexo do vidro. Uma poça devolvendo a rua com um frame diferente. Um letreiro que parecia dobrar a própria letra. Uma pessoa atravessando uma esquina e, por um instante, tendo duas posições ao mesmo tempo, como se a cidade hesitasse em aceitar que ela já tinha ido. Foi aí que eu lembrei do que a gente aprende rápido em Prisma. Não é o grande colapso que mata. É o pequeno desvio, repetido. Eu levantei o aro. O normal é: você aponta, espera o ruído, ajusta a mão e o aro te dá um desenho, linhas e desvios, um mapa possível. O aro não pensa, ele reage, ele mede. Mas naquela manhã, ele respondeu antes de eu apontar. O aro vibrou no meu pulso e as linhas ciano-azuis correram pelo metal como se tivessem pressa. Pressa de chegar num lugar sem mim, pressa de me convencer. O prisma central deu um pulso dourado curto. Dourado é raro aqui, e quando aparece, é porque alguma coisa está chamando do jeito errado. Eu parei. O gesto morreu na metade. Minha mão ficou no ar, sem alvo, porque o aro não deveria querer nada. Ele não deveria ter preferência. Eu fiz um teste simples, do tipo que técnico faz quando o medo começa a ganhar cara de misticismo. Virei o corpo para a esquerda. Sem alvo, sem falha visível. O aro já estava marcando uma curva. Não um palpite, uma certeza. Eu forcei a mão a ficar firme. Segurei o aro como se segurar fosse mandar. Virei para a direita. As linhas mudaram de ideia no meio do movimento. Não como recalibração, mas como alguém mudando de assunto enquanto você ainda está falando. Eu parei outra vez e respirei devagar. O casaco pingou na minha luva. O ciano correu e parou. Correu e parou, como um animal pequeno testando a coleira. Como se o mapa estivesse tentando me levar para um ponto antes que eu escolhesse. Eu lembrei do que os mapeadores mais velhos dizem quando querem assustar os novos sem assumir culpa. Se o aro começar a te conduzir, é porque você virou parte da rota. Eu quis rir disso, quis chamar de superstição de campo. Mas eu não ri, porque eu senti a mesma coisa do sonho, uma certeza pronta, confortável, quase útil. A forma mais perigosa de ajuda, aquela voz que não é voz, vai por aqui. E o meu corpo de gente cansada, treinada para sobreviver, quis obedecer antes da minha cabeça decidir. Eu fiz o que faço quando a cidade tenta me empurrar. Eu registrei. Eu achei uma pala seca de concreto sob uma marquise baixa. Um quadrado de cidade que ainda não tinha virado espelho. Sentei com as costas na parede e abri o diário de campo como quem abre um escudo. A caneta falhou no primeiro risco. A ponta arranhou e o som foi alto demais no meu ouvido. Eu encostei a língua no céu da boca, hábito antigo, e tentei de novo. A tinta pegou. O papel estava frio. O aro ficou no meu colo, pesado, fazendo força nenhuma, e ainda assim presente. O ciano pulsava em micro-ondas como se o metal tivesse pequenos nervos. Eu escrevi como se a escrita fosse um freio. Hora, 06:42. Condição:
Garoa, paz, neon alto. Aro, antecipação de leitura, 0,8, 1,2. Sensação, rota sugerida sem estímulo direto. Observação, pulsos dourados no prisma durante o silêncio, e eu sublinhei, silêncio, 2 vezes. Por que não foi silêncio? Foi um tipo de pausa que te escolhe. Na beirada da página, sem querer, minha mão desenhou um arco. Um círculo incompleto. A caneta parou sozinha por 1 segundo. E eu senti vergonha de estar virando alguém que interpreta rabisco. E abaixo, num impulso que eu quis rasgar depois, o sonho mede. Cidade Prisma tem um tipo de boca. Não é uma pessoa, é o conjunto. Corredor, bar, feira, depósito, fila de turno. A cidade fala pelos dentes que rangem. No final do turno, eu parei para comprar café numa barraca que nunca fica no mesmo lugar, mas sempre aparece perto de quem está quebrando. Eu reconheci antes pelo cheiro do que pela luz. Café forte, queimado de propósito para durar. Açúcar derramado no balcão, grudando no metal como poeira doce. E o vapor. Um calor pequeno que parecia indecente no frio da garoa. A placa dizia, café quente. A luz da placa tremia. Não como falha elétrica, como se estivesse escolhendo o próprio ritmo. Eu fiquei de lado, ombro encostado no concreto, o aro preso contra o corpo sob o casaco. Hábito de campo, fazer a ferramenta virar costela. Meus dedos dentro da luva tremiam só um pouco. Não de medo, de cansaço. O vendedor não fez pergunta. Só estendeu o copo e o copo veio pesado demais para o que era. Eu dei o primeiro gole e senti a língua reclamar. Quente demais, barato demais, e ainda assim, vivo. Um tipo de âncora. Foi aí que eu ouvi, atrás de mim, uma conversa baixa. Não sobre chuva, não sobre preço, sobre eco. Eles falavam como quem fala de turno extra, como quem fala de uma rota que compensa. Sem sussurro conspiratório, só aquela intimidade cansada de quem já decidiu acreditar em alguma coisa porque não sobra tempo para duvidar. Um homem com mãos manchadas de tinta disse: dizem que tem uma porta no norte, uma porta que chama antes. Ele disse antes com uma certeza que não era dele, como frase repetida muitas vezes, passada de boca em boca até perder o dono. A mulher, olhos fundos, respondeu sem olhar. E dizem que quem segue volta com o bolso leve. Ela falou como aviso e como convite ao mesmo tempo, como se bolso leve fosse o preço aceitável de parar de doer. Meu corpo ficou rígido, porque era a mesma sensação do meu bolso na noite do fragmento, porque era a mesma frase que eu tinha pensado, sem dizer para ninguém, e por 1 segundo o vapor subiu reto demais. Uma coluna limpa no ar sujo, como se alguém tivesse traçado uma linha invisível só para eu notar. Eu me virei um pouco, fingindo que mexia no aro, e vi o que mais me incomodou. Eles não pareciam com medo, pareciam com esperança. Não uma esperança bonita. Esperança de gente que já perdeu o resto. Esperança como ferramenta. Como se o eco fosse uma saída. Como se a cidade tivesse finalmente uma explicação simples para tudo que dói. Eu entendi ali um perigo que não era a porta, era o jeito que as pessoas estão prontas para chamar qualquer coisa de salvação. E o jeito que salvação vira comércio quando é pequena o suficiente para caber num bolso. Eu terminei o café devagar, não para aproveitar, para escutar mais um pouco. Eles não diziam nomes, não diziam datas, não diziam eu ouvi, diziam dizem, e dizem. Em Cidade Prisma é como carimbo. Você não sabe de onde veio, mas de repente está valendo. Quando eu saí da barraca, a garoa pareceu mais fria. O vapor ficou para trás como se eu tivesse deixado um órgão quente na calçada. Mais tarde, num corredor de manutenção, eu entendi onde a cidade guarda a boca quando quer falar sem ser vista. O corredor era estreito, baixo, úmido. Painéis metálicos descascados, cabos pendendo, dutos respirando um ar que cheirava a ozônio e ferrugem. O chão tinha um brilho de poça fina e o neon chegava filtrado por frestas, fraco e doente. Eu ouvi antes de ver. Uma goteira ritmando. Não era música, era marcação.
Um tempo que não é seu. A luz de um fluorescente falhou 2 vezes. Pulsou. Parou. Pulsou. Como se testasse meu passo. Foi ali, no meio dessa carne técnica, que eu vi o panfleto molhado grudado numa parede. Rotas mais seguras, consulta, discreto. Não era oficial, não tinha selo, não tinha licença, mas tinha a cara de quem já lucrou com medo. O papel estava tão encharcado que parecia parte da parede. Fibra aparente, canto desfeito, cola velha, e no centro, um desenho simples, barato, fácil de copiar. 2 linhas paralelas, com um corte curto atravessando o vão, como se alguém estivesse tentando desenhar uma porta, sem saber o que é uma porta. Eu fiquei imóvel, porque eu conhecia aquele tipo de símbolo, não por ter visto antes, mas por ser do tipo que uma cidade como Prisma escolhe quando quer que uma ideia sobreviva. E o pior foi isso. Por um segundo, eu tive a impressão de que o símbolo era meu, não meu de posse, meu de destino. Como se o desenho já existisse em algum lugar dentro de mim e estivesse sendo puxado para fora por mãos alheias. E então ele falhou. A tinta, que deveria estar fixa, pareceu escorrer para dentro do papel. O corte diagonal ficou torto, como se tivesse mudado de lado por um frame. E por um instante, eu vi só as 2 linhas. E depois uma terceira marca fantasma, que não se decidia. Como se a cidade estivesse ao mesmo tempo, criando uma profecia e sabotando a prova. Eu arranquei o panfleto devagar. O papel resistiu como pele molhada. As fibras cederam com um som baixo e íntimo, e eu odiei o quanto aquilo pareceu orgânico. Eu guardei no bolso do casaco. Não por curiosidade, por controle. Porque agora eu tinha 2 coisas ao mesmo tempo, um artefato de gente. Alguém colou aquilo ali com intenção, com preço, com contato e um erro da cidade. O símbolo escorregando do jeito que escorrem as certezas prontas quando você tenta segurar. Se eu fingisse que era só rumor, o rumor ia virar rota. E em Cidade Prisma, rota vira lei rápido demais. E rota, eu sei, mata do jeito mais silencioso, fazendo você chamar de escolha o que foi empurrão. Na terceira noite, o sonho voltou. Dessa vez, o corredor parecia mais úmido. Não como rua, como pulmão. Como se o ar tivesse sido usado por alguém antes de mim e devolvido ainda quente, ainda pesado. O eco veio antes. O grave era mais forte, e eu senti ele subir pelo osso como um aviso que não tem palavra. Eu pisquei, tentando lembrar do meu quarto. O quarto não veio, só a linha reta, só a perspectiva que não acaba, só o retângulo de luz ao fundo, mais presente do que antes, mais insistente, com um toque de dourado que não deveria existir ali. Eu vi, no fim do corredor, uma silhueta, um homem. E eu preciso dizer isso de um jeito simples, antes que o meu próprio cérebro comece a me acusar. Eu não vi esse homem acordada. Eu vi no sonho, nesse corredor que me usa de medida. Mesmo assim, a sensação foi de realidade. A sensação foi de testemunho. Não era uma sombra genérica. Era alguém com forma de hábito, como se estivesse vestindo uma decisão. Ele estava de costas, capuz, e onde deveria existir um rosto, o sonho parecia recusar detalhe, como se a identidade fosse uma coisa perigosa demais para ser dada a mim. Um manto pesado demais para as roupas de Prisma. As bordas pareciam gastar luz em vez de refletir, não como magia, mas como se o tecido fosse um erro de material. E o que me gelou não foi o manto, foi a certeza. Eu senti a certeza antes de qualquer detalhe, antes do medo, antes de entender. Ele andava como alguém cansado, mas decidido, como se conhecesse o corredor melhor do que eu conheço meu próprio prédio. E por um instante eu soube, sem saber como, que ele não era um cidadão de Prisma. Ele parecia de outro tipo de história, de um lugar onde as coisas ainda têm nome, onde o silêncio não é só falta de ruído, mas presença. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam direito, como se o sonho tivesse atrito, como se o corredor grudasse em mim pelo tornozelo. Cada passo era um esforço que chegava tarde, como se eu desse o comando e o corpo demorasse para aceitar. O eco veio de novo, baixo, firme.
e as paredes devolveram meu reflexo errado. Uma Lina correndo antes, uma Lina correndo depois, uma Lina que nem tentava. A luz no fim do corredor pulsou, e algo dentro de mim falou: ele vai atravessar. Eu gritei sem som. Ele atravessou. Não foi um gesto, foi um carimbo. O tipo de atravessar que muda o que é permitido. E no momento exato, como se o mundo tivesse batido um selo, o aro cartográfico que eu não estava segurando vibrou no meu quarto. Eu ouvi o metal cantar baixo. Não um som bonito, um canto de tensão, como arco de violino em fio de aço, como ferramenta reclamando de uma regra nova. O canto do metal puxou minha garganta junto. Eu acordei com a mão segurando o diário, como se eu tivesse tentado anotar para não cair. Minha pele estava fria, meu peito doía, e eu tinha a certeza suja de que eu não tinha só sonhado. Eu tinha sido usada como passagem. Eu tinha escrito algo durante o sonho. Eu não lembrava de ter escrito. No papel, uma frase torta com minha letra e uma pressão estranha na tinta, como se a caneta tivesse sido empurrada por uma mão que não é mão. Se o eco chega antes do passo, alguém já está do outro lado. Eu sentei na cama, tremendo de frio, e só então notei: o prisma no aro estava trincado. Eu cheguei mais perto devagar, como se velocidade pudesse piorar vidro. O aro estava no canto onde eu tinha deixado, coberto, desligado, e ainda assim, acordado. A trinca era pequena, pequena demais para justificar o peso no meu estômago. Uma fissura mínima, dourada, como se a luz tivesse encontrado uma borda nova para escapar, e decidisse escapar por ali, sempre. O dourado não piscava, não chamava a atenção como neon. Ele só existia, fino, persistente, como uma ferida que não sangra, mas também não fecha. Eu passei o dedo perto, sem encostar. O metal estava frio demais, e por um segundo eu ouvi, não com o ouvido, com o osso, o mesmo canto de tensão do sonho, só que quieto, como se estivesse preso no objeto. Meu corpo respondeu antes de mim, um recuo, um enjoo curto, uma vontade absurda de esconder o aro, como se esconder apagasse o que já aconteceu. E eu pensei uma coisa que eu não tinha direito de pensar ainda. Não por medo de estar errada, por medo de estar certa. A cidade não está só quebrada, ela está conectada. E se está conectada, então alguém pode puxar do outro lado. Eu fiquei olhando para uma fissura como quem olha para um erro numa planta baixa. Não é o tamanho que importa, é o que ele autoriza. O aro, naquela noite, não estava me oferecendo um mapa, estava me oferecendo uma direção. Eu peguei o diário, sentei na beira da cama e escrevi devagar, tentando fazer a mão acompanhar a cabeça, tentando não deixar o antes ganhar do agora. Eu não escrevi um manifesto, eu não escrevi uma verdade grande, eu escrevi um procedimento, porque procedimento é o único jeito que eu conheço de não virar fé. Se o som vier antes, eu acordo. Se o aro responder antes, eu paro. Se o dourado aparecer, eu registro. E depois, numa linha só, pequena, quase envergonhada, eu escrevi o que eu não queria admitir em voz alta. Amanhã eu volto ao norte. Eu enfiei a mão no bolso do casaco e puxei o panfleto. O papel ainda estava úmido, frio, com as fibras levantadas como pele de fruta velha. Eu abri com cuidado, esperando ver de novo as duas linhas e o corte curto no meio, esperando uma prova, mas o desenho não era o mesmo. O corte diagonal tinha escorregado, 1 milímetro talvez. Só o suficiente para eu não poder apontar e dizer, é isso. Só o suficiente para alguém rir e dizer, você está vendo coisa. Eu pisquei. Olhei outra vez. E por um instante, o corte pareceu trocar de lado, como se o papel estivesse tentando decidir qual versão ia me deixar mais sozinha. Eu fechei o panfleto na hora, como se fechar pudesse impedir a cidade de reescrever, e senti uma raiva baixa, controlada, que eu não costumo ter, porque agora eu entendia. Não era só o sonho, era o jeito que a cidade apaga a prova enquanto te oferece o medo. E se alguém colou isso na parede, alguém existe, alguém tem mão, alguém tem rotina, alguém tem reunião. Porque se a cidade já está espalhando rotas como quem espalha boato, então alguém precisa medir antes que virem oração.